Muito boa noite. Nós estamos começando aí mais uma palestra da parceria do Senac com as feiras Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair. Essa parceria do Senac com as feiras tem como objetivo disseminar o conhecimento, compartilhar o conhecimento técnico do Senac com os visitantes da feira, com o público que frequenta a feira, as feiras de negócios, que é a Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair. Hoje a gente recebe aqui o professor Carlos, que é da unidade de Ribeirão Preto. Ele já trabalha há 6 anos dentro da unidade do Senac. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, e lá na região onde está o professor, nós sabemos que tem bastante cervejaria e bastante destilaria. E ele me explica que a profissão, que a profissão dele, onde ele mais atua, é na área de bares e restaurantes, na parte de serviço, de gestão e de planejamento. Então, a gente imagina que é onde nós temos a produção de cachaça e a produção de cerveja, obviamente, nós vamos ter bastante bares e restaurantes na região também. Eu me lembro que há muito tempo atrás tinha um restaurante que tinha um chopp muito famoso em Ribeirão Preto, e agora me falha a memória, nem sei se ainda existe, mas chamava Pinguim. Pinguim. Não sei se ainda tem aí em Ribeirão, que há muitos anos que eu não vou a Ribeirão Preto, mas era bem famoso, né? E a ideia dessa parceria do Senac, nós vamos levar, nós estamos desde julho com essa é a 19ª palestra que nós estamos realizando. E, Carlos, ontem a gente fez um balanço, nós fizemos a conta, mais de 1.000 pessoas nós já impactamos com essas palestras. Uau! É bastante gente. E o perfil ou é estudante, ou é, na sua grande maioria, são profissionais da área de bar e restaurante mesmo. E eu acho que nós temos, de alguma forma, ajudado e a contribuir para que essas pessoas apliquem no dia a dia o conhecimento que vocês trazem aqui para nós, né? Então, nessa noite, agora eu deixo com você, professor, para que você compartilhe com a gente o que você tem de bom aí, que você pode agregar no dia a dia desses profissionais de bar e restaurante, que não tem sido muito fácil para eles, não? Depois dessa pandemia, de todos os problemas que a gente tem enfrentado, eles estão tendo que ser muito criativo para conseguir manter os seus negócios rentáveis. Boa noite, Zoraide. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, e espero de verdade que a gente possa, nesse nosso bate-papo, acrescentar algumas informações, trazer algo novo num cenário que a gente sempre achou que não precisava de tanta atenção, mas de repente a gente vê que é negócio. Então, assim, de antemão, muito obrigado pela oportunidade. E Pinguim, você foi muito bem mesmo, você lembrou do nome, é o Pinguim, é um bar que funciona para efeito de conversa já desde 1936. Tá? Nossa, é um legado. Eu não sabia que era tão antigo. É um legado, na verdade, né? Hoje a gente tem esse novo cenário de cerveja, desse novo consumidor de cerveja, mas o Pinguim, de fato, é um dos grandes arrimos da cultura cervejeira aqui de Ribeirão Preto, e não só de Ribeirão Preto, né? Mas de toda a região aqui. Então, já é sobrenome de Ribeirão Preto, o Pinguim. Ele continua trabalhando, servindo, continua funcionando normalmente? Ou Continua. Hoje ele é quase um patrimônio da cidade, guardadas as devidas proporções, né? É um bar hoje, ele já chegou a ter várias unidades aqui em Ribeirão, mas hoje permanece talvez a principal, que fica ao lado do Teatro Dom Pedro II, aqui, que é um teatro maravilhoso. Então, é um cartão postal da cidade, né? E já pegando o gancho no que você está colocando do Pinguim, eu acho que eles são um grande exemplo disso, né? Eu acho que por que eles duram tanto tempo assim? Porque, primeiro, eles têm um baita de um produto, eles sabem oferecer esse produto, e eles têm uma equipe que está qualificada para entregar esse produto da forma como a expectativa do cliente que vai até o Pinguim, esperando consumir, esperando encontrar. Então, eu acho que quando a gente fala do setor de bares e restaurantes de uma forma geral, é importante a gente entender que eu gosto de beber cerveja, por exemplo, eu vou abrir um bar. Eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. As coisas são um pouco mais delicadas do que simplesmente, né,
gostar e vou abrir, né? Talvez por isso a gente entenda o pouco tempo de vida, numa É, média aí. vou te fazer um parênteses. Uma vez eu estava numa faculdade no Rio de Janeiro, ia falar com o diretor de marketing da empresa, e eu estava numa sala, numa recepção, esperando para entrar, e tinha um grupo de alunos que tinham recém passado no vestibular para fazer essa inscrição. E eu escutei uma menina falando assim: ah, eu vou fazer gastronomia, conversando com uma outra. Aí, por que você vai fazer gastronomia? Não, porque eu acho bacana aquela roupa do chefe de cozinha, eu quero ser uma chefe de cozinha. E a outra falou: não, eu vou fazer direito. Ela falou: ah, não, direito tem aquela muito sisudo e tal. Eu fiquei pensando: será que só pela roupa que ela está se movimentando, que de hora que colocarem para ela um monte de batata para ela descascar, vamos ver como é que ela vai ficar. Então, acho que você precisa muito mais do que só gostar, né? Eu acho que o bar e restaurante é um setor bem difícil de trabalhar. Acho que é todo dia, é um comércio que abre todo dia e que quando fecha, você ainda tem outros trabalhos a serem feitos e quando todo mundo está se divertindo, você está trabalhando, né? Exato. Zoraida, você sabe que eu tenho uma frase comigo que define muito bem o que você colocou, né? Se a gente resolve se tornar atletas agora, né, e fica todo empolgado, e essa empolgação nos seduz a aceitar um convite, por exemplo, para fazer a trilha do Everest, a gente, no alto da nossa empolgação, super motivados, a gente aceita e vai. Provavelmente a gente vira estatística porque a gente não está preparado para chegar até o topo. Então, quando a gente fala de bares e restaurantes, é um pouco essa mistura que eu acho que a gente começa, de certa forma, a clarear. Então, por exemplo, é um lugar de diversão, é um lugar de entretenimento, então eu gosto de diversão, eu gosto de entretenimento, então eu vou abrir um bar. Não, a hora que você fala disso, você muda a sua posição, você vai para trás do balcão, e aí as coisas não são tão bonitas quanto deveriam ser, né? A gente lida dentro de um cenário extremamente agressivo do ponto de vista de competitividade. A gente tem, infelizmente, um percentual muito grande de mão de obra ainda não qualificada, porque não se achava necessário se qualificar essa mão de obra. Mas, de repente, hoje, eu acho que esse talvez seja um dos legados que a gente acaba herdando aí desse período de pandemia, que é a importância de um bom profissional dentro do teu negócio, um bom colaborador, vamos colocar dessa forma. Eu acho que nesse lado, essa parada que todo mundo deu, foi um lado, obviamente que foi tudo muito triste, né? Mas eu acho que essa parada que todo mundo deu também foi um momento de reflexão. E eu acho que nesse setor que nós atuamos, que eu e você nós atuamos, que é o setor de bar e restaurante, de bebidas, né? E eu costumo falar, eu chamo não de bebida alcoólica, eu chamo de bebida adulta, né? Então, assim, eu Vou acho que adotar essa. nesse setor, as pessoas antigamente iam ser garçom ou iam ser sommelier porque estavam ali, né? Não tinha uma outra opção ou porque era um trabalho mais fácil de conseguir. Uma menina mais bonitinha ia ser hoster, né? Ia trabalhar ali no balcão do restaurante e tal, ia servir. Mas hoje em dia você precisa capacitar essa pessoa, ela precisa ser profissional para que o estabelecimento tenha resultados, né? E por isso é tão importante o trabalho que o Senac vem fazendo, porque o Senac vem dando consultoria aos donos de bares e restaurantes, ao mesmo tempo vem formando uma base de profissionais para jogar no mercado de trabalho, né? Zorais, isso é tanto uma realidade, e a gente vê exatamente isso, né? Eu vou ser o garçom porque eu tô sem fazer nada, eu vou ali e eu não preciso de qualificação. Isso parte desde o próprio garçom como um princípio de autodesvalorização, e a gente vê também os próprios gestores, investe-se os tubos em cozinha, numa decoração maravilhosa, em equipamentos de ponta, mas esquece que a linha de aderência com o cliente, com o consumidor, muitas vezes vai ser a menos qualificada e de fato, coloca tudo a perder, assim, sabe? Eu brinco muito, eu gosto muito da analogia, Zoraide, de que o mercado de alimentos e bebidas, de uma forma geral, ele funciona como engrenagens, né? Então, se uma falha, acaba acarretando
prejuízo gigante em toda a cadeia de processo, né? Todo o processo acaba sendo comprometido, muitas vezes, por um atendimento mal feito. E eu acho que neste momento que a gente vive hoje, né, que se falar, tem que se proporcionar uma experiência de consumo, tem que se oferecer não só o produto, tem que vir um conjunto de experiências. Como que a gente vai A falar palavra disso? experiência está bem assim, na ponta da Nossa, língua de todo mundo, em todos os setores, hein? Não é só nos bares e restaurantes, não, hein? é Todo mundo isso. quer uma nova experiência, né? Quer É, oferecer mas por baixo você tem todo um negócio que precisa ser preparado para essa nova experiência. Não adianta você tem que entregar uma experiência por completo, né? É isso, e assim, como que, assim, conversando entre a gente aqui, como que a gente vai fazer essa entrega se o meu colaborador não está capacitado para entender, primeiro, a filosofia do meu negócio, o perfil do meu negócio? Então, a gente vê, muitas vezes, o produto, poxa vida, excelente, como disse, né, a arquitetura super legal, mas aí a hora que o cliente chega, ele se encanta no primeiro momento, que talvez o primeiro impacto seja visual, mas aí a hora que a operação realmente começa, vem uma frustração. E hoje, né, a gente, com esse dinamismo que a gente tem, fica muito fácil ele te colocar como uma segunda opção. E aí, como segunda opção, você vai vendo que o final do mês é que isso vai se refletir. É na hora que fecha o caixa, né? Exatamente. Na hora que fecha o Exatamente. caixa. Então, a gente estava falando, você trouxe para a gente, vai trazer para a gente uma apresentação sobre experiência de consumo, né? Então, Isso. eu acho que é o lado do cliente olhando o que ele recebe, né? O que ele tem de contrapartida quando ele paga a conta, né? E acho que essa gestão hoje em dia é que está bem complicada, porque as pessoas estão sempre querendo, trabalham na hora do almoço para pagar o jantar, né? E às vezes essa gestão fica deixada de lado, porque o brasileiro também não tem essa. O brasileiro, outro dia escutei uma ótima, uma ótima não, porque é triste. O brasileiro nasce pensando no seu negócio pequeno, porque se ele cresce uma proporção maior, o valor de imposto que ele paga, é, o mercado não te facilita o crédito sempre é muito caro, então ninguém te aconselha a ter crédito para crescer, enquanto que em todo lugar do mundo você trabalha com crédito, né, com crédito barato para você poder crescer. Então aqui a filosofia é sempre você ter negócios pequenos, né? Então, isso é uma coisa que essa gestão de negócio pequeno é mais complicado quando você faz uma gestão de um negócio médio ou grande, né? E essa gestão é que a gente precisa aprender, né? Isso que você tocou, e na contramão, e é muito engraçado, porque a gente vem dessa cultura de que eu quero ter um negócio menor, mas ao mesmo tempo está enraizado na nossa cultura de negócio de que eu preciso vender mais para que meu negócio dê certo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso vender mais, eu entendo que o meu negócio tem que ser enxuto, tem que ser pequeno, e muitas vezes a falta dessa percepção de equilíbrio mesmo, né? Quanto custa a minha estrutura? O quanto eu preciso de fato negociar em termos de produto, de entrega, para que o meu negócio se torne realmente viável. Eu quero contratar mais uma mão de obra, eu quero contratar mais colaboradores. Quanto isso impacta no meu negócio? A maioria das pessoas ainda não tem essa percepção. Eu brinco muito, também de forma não muito o brincar no sentido de brincar, mas de que, de fato, a gente precisa olhar o setor de alimentos e bebidas como negócio, e não como um lugar pouco sério, né? Como até coloco na apresentação, eu falo um pouco disso, né? São lugares que a gente sempre tratou de pouca seriedade e de certa forma, isso acaba indo para a parte de gestão do negócio e aí, infelizmente, os resultados acabam sendo comprometidos, sem a menor dúvida, né? Você não sabe quanto você vai cobrar, você pode ou cobrar muito pouco e aí você ter prejuízo, ou você cobrar muito mais e acabar perdendo cliente porque você tem uma concorrência lá fora que cobra um preço mais justo, né? Ah, Então você está roubando o cliente, né? Se o cliente pagar, você está roubando o cliente, né? mas você sabe, eu até coloco isso tá dentro da minha apresentação, que eu falo justamente isso, né? Preço é uma equação matemática.
Ela está diretamente relacionada, essas equações, com o custo da tua estrutura. Agora, valor é o que você entrega. Então, estabelecer essa relação diferente, né, entre preço e valor, eu acho talvez seja um dos grandes caminhos para que a gente realmente coloque o setor de alimentos e bebidas dentro de um patamar, vou dizer, profissional. E quando eu falo profissional, no sentido literal da palavra mesmo, porque a gente vê muito amadorismo ainda no mercado, mas, de novo, né, no sentido etimológico da palavra amador, que é fazer com amor, fazer com paixão, mas muitas vezes sem o devido cuidado profissional, cuidado um pouco mais de gestão. E aquilo que você falou, acaba entrando na estatística negativa, né? De fato. Que é aquilo que a gente sabe que em um ano, muito poucos estabelecimentos conseguem sobreviver a um ano. É isso que a gente leva para dentro das feiras, sabe? Nas feiras, a gente, na Wine Trade Fair, na Cachaça Trade Fair, o que acontece? Você traz nesses pontos de encontro essa discussão, né, nos painéis, nas palestras, nos encontros dentro da feira, nos networking que você faz, é isso que as pessoas precisam discutir, precisam colocar na pauta. E acho que quando você tem que sair desses lugares, maior e melhor do que quando você entrou, né? Perfeito. Esse é o objetivo, né? Acreditem, né? Isso é uma experiência, né? Exatamente, essa Essa é uma experiência. transformação. Outro dia eu estava conversando com meu marido, eu até comentei, eu acho que o B2B também precisa ter uma experiência, ter uma boa experiência, né? Não é só o consumidor final, porque nós também somos consumidores, né? Sim. Sim, antes de qualquer coisa, a gente é consumidor e a gente é crítico. Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, avaliando o negócio pela nossa experiência, né? E outra, né, Zoraida, a gente vê que a internet ela está aí. Então, hoje, uma experiência frustrada de consumo pode ter uma repercussão que outrora era pequena e agora acaba Com tomando certeza, com certeza. proporções que muitas vezes irrecuperáveis, né? Então, Com certeza. eu acho importante, e mais, assim, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, parabenizar vocês por essa oportunidade de levar esse conhecimento também, porque eu acho que tem muita gente boa no mercado, mas, ao mesmo tempo, muita gente boa também sem informação adequada para Com certeza. seguir. E não tem tempo, né? Por exemplo, o que eu Isso. sempre gosto de falar aqui é assim, que todas as nossas palestras, elas estão disponíveis dentro do site e também no canal da Vinho Magazine TV. Elas ficam na disposição onde a pessoa pode assistir no momento que ela quiser, no tempo que ela quiser. Então, hoje é uma segunda-feira, não vou sugerir que ninguém abra aí um vinho, né? E comece a assistir agora, mas quando chegar mais no final de semana, aquelas que as palestras foram perdidas, que não deu tempo de assistir, quiser fazer uma maratona, tem aí Legal. tem todos os temas que podem ser assistidos e se programar, porque nós também deixamos uma agenda preparada para as próximas, então as pessoas também podem se preparar para as próximas. No site da feira, na winetradefair.com.br e na cachaçatradefair.com.br. Isso que você falou, essas possibilidades, essa customização, por que não, né? Essa liberdade da pessoa acessar a informação, né, as palestras, no momento que ela se sentir confortável para isso, eu acho que já é um desenho desse novo perfil de consumidor, que ele pede a customização. E agora eu não quero, daqui a pouco eu vou querer. Você vai poder me atender daqui a pouco? E aí eu falo que essas novas exigências que o mercado tem propiciado, muitas vezes pode ser um caminho perigoso para o gestor. Porque será que ele vai atender todo mundo de forma customizada? Ou ele vai, em algum momento, levar em conta a necessidade de padronizar a operação? Então, eu acho que é um momento muito interessante, um momento de divisão de águas mesmo, para entender até onde eu posso ir do ponto de vista de customização, de entrega, e até onde eu devo, de fato, padronizar para que eu realmente tenha controle de gestão. Porque a gente não consegue, de fato, gerenciar absolutamente nada se a gente não tiver padrão. Você imagina todo dia eu ter que acordar pensando como é que vai ser o meu dia. Eu comprei, não comprei, quem é o meu consumidor, quem que vem hoje? Eu dou 3 meses para você ter uma úlcera. Se você realmente não tiver nada padronizado, algumas tarefas
que, de certa forma, você já sabe que devem acontecer, que você sabe como aferir o resultado daquilo, que eu acho que é muito importante, porque hoje a gente tem as pessoas, de novo, né, nesse momento transitório de entrega. Olha, eu te entreguei, a Zoraida foi lá no restaurante, eu entreguei, foi tudo legal. Tudo legal para quem? Para você ou para ela? Será que, de fato, para ela foi legal? Então, eu acho que, de novo, esse momento digital que a gente está vivendo hoje, ele nos propicia, ele nos proporciona, melhor dizendo, algumas ferramentas para muito mais do que fazer mudanças ou adequações, da gente realmente aferir o resultado dessas mudanças, dessas adequações que a gente julgou correta. Agora, julgamos correta talvez pela nossa ótica de gestores. E o meu consumidor, será que ele gostou disso? Será que ele entendeu o que eu quis mostrar para ele? Então, eu acho que hoje, Zoraida, a gente precisa entender um pouco mais o que o consumidor está pedindo e entender também, de forma muito paralela, qual é a capacidade que eu tenho de suprir as novas necessidades, né? Ah, eu quero uma taça específica para um determinado vinho, se não for de cristal eu não tomo. Poxa vida, é um perfil de consumidor? É um perfil de consumidor, mas a minha casa está preparada para isso? Então eu acho que volta a velha história de foco, né, de entender o que eu posso oferecer, principalmente para quem eu posso oferecer, e mais, né? Quanto esse meu cliente está disposto a pagar por esse serviço? É, porque também às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela não quer pagar por isso, né? É isso, é Então isso. o gestor ele precisa saber se ele está no ponto correto, por exemplo. Eu não conheço Ribeirão, então vou usar São Paulo como exemplo. Então não adianta eu ter um restaurante que eu vou servir taça de cristal, cobrar um ticket médio mais caro e colocar esse restaurante numa zona de poder aquisitivo mais baixo. Eu vou ter que ter um restaurante nos Jardins. Então, Perfeito. eu acho que o gestor precisa pensar nisso. Não adianta também eu ter um fast food barato, com um ticket médio baixo dentro dos jardins, porque o meu público não está lá. Então, acho que o gestor tem que, a partir do início do negócio, ele tem que pensar desde o local onde ele vai se estabelecer até no serviço que ele vai oferecer, né? E É, o hoje o que você vê não é muito isso às vezes, né? As grandes corporações pensam assim, mas o pequeno ele nasce assim, eu tenho uma lojinha ali que alguém me ofereceu ali e eu gosto de comida tailandesa, então eu faço a comida tailandesa, né? E aí espera Infelizmente que é isso. e aí eu espero que o cliente venha, né? Através da É, cidade para vir. e o aluguel é barato, eu vou alugar. Aí depois eu vejo o que eu faço. É É. quase um mantra isso na minha cabeça, assim, de tanto que eu ouço esse Como tipo que de é o coisa. perfil do teu aluno, Carlos? Hoje o perfil do aluno é justamente o que está buscando informação ou para abrir ou para transformar o negócio. Porque, de repente, quando a gente está falando aqui de forma, o perfil do consumidor, o que eu tenho para oferecer, só que, na verdade, a pessoa tem que entender rápido, Zoraide, que tem um estoque que custa muito. Tem um estoque, esse mesmo estoque, que ele tem lá uma alta perecibilidade, diferente de outros setores, a gente, desse setor de A e B, a gente lida com a perecibilidade, né, de forma muito É, latente. isso, Então, assim, muito, e é um dinheiro parado, né? isso, e muitas vezes ele parado por muito tempo, ele vai embora. E Né? não na forma de um Estraga, produto, ele vai estraga, exatamente. estraga, joga-se fora, né? Joga-se fora. Então, quer dizer, então quando a gente fala, eu quero abrir um restaurante nos Jardins, tá tudo certo. Você tem que entender que a estrutura dos Jardins ela é um pouco mais cara. Então, o teu perfil de cliente tem que ser, de fato, um ticket médio mais elevado. E mais, esse cliente é cada vez mais instruído, cada vez mais capacitado enquanto consumidor. Vamos mudar tudo isso. Cada vez mais exigente enquanto expectativa, você tem que estar antenado para isso, você tem que estar disposto a ouvir, né? O que a gente sempre fala, né? Hoje, talvez o grande problema dos estabelecimentos seja isso. Será que nós estamos parando para ouvir os clientes? Será que a gente está, de fato, a fim de ouvir a dor dele ou a gente está querendo resolver o nosso dia, terminar logo a nossa noite, fechar o nosso caixa e ir para casa?
Então, diferente de outros segmentos, de outros negócios, o setor de A e B pede isso. Por quê? Porque a gente lida com culturas infinitamente diferentes, a gente lida com percepções de qualidade de forma completamente diferente. Poxa, o meu negócio tem qualidade. Para quem? Para você? Então, eu prefiro trocar a qualidade por padrão, né? Eu tenho um padrão. Então, por exemplo, se eu vou no restaurante A, eu sei o que eu vou encontrar lá, em termos de preço, em termos de prato, em termos de serviço, em termos de entrega. Então, abre-se um novo restaurante com propostas claras. Aí eu vou lá, esperando, né, dentro da minha expectativa, enquanto consumidor, encontrar aquilo que foi proposto. E, de repente, falhou. E aí a gente vê que, caramba, né, ele me prometeu uma coisa e não me entregou. Então, a gente vive isso hoje. Eu estava hoje de manhã numa prestadora de serviço e a gente falando, a gente até paga a primeira vez e nunca mais volta, né? É isso. Por isso que a gente fala, Zoraide, no ponto de vista de gestão, que a ida, a primeira vez do cliente ao restaurante, significa uma coisa, que a tua comunicação funcionou. Olha, o cliente foi até você. Agora, se ele não volta, é gestão. Aí você vai ter que entender por que ele não voltou. Por que eu, de novo, né? Eu falei isso ainda há pouco. Por que eu não fui de novo a primeira opção dele? O fator novidade fez com que ele fosse até lá. Mas o que houve de errado? O que falhou para que ele não voltasse? Não viesse na segunda vez. Exatamente. Então, e cada vez mais a gente vê que esse ambiente vai se tornando hostil. Por quê? Porque as empresas estão correndo e se qualificando. Então, retomando a resposta que você perguntou, quem é o perfil do meu aluno hoje? É o perfil de pessoas que já quebraram, não estou brincando, 3 ou 4 vezes o negócio e nunca entenderam por quê. São alunos, né, que vêm com o discurso de que, poxa, esse mês foi ruim, mas o mês que vem melhora. Caramba, você vai fazer a mesma coisa que você fez esse mês e está esperando que o mês que vem melhore? Não vai melhorar. O mês que vem, provavelmente, você vai ter 2 ou 3 novos concorrentes no mercado que vai tentar compartilhar esse cliente com você. Será que não é a hora da gente começar a entender? E aí eu falo muito, eu gosto muito de pensar em marketing nessa hora, para lançar mão dessas ferramentas para, de fato, radiografar. Eu estou no lugar certo? Eu estou oferecendo um cardápio adequado? Meu mix de bebida está de acordo com o que o meu cliente está esperando? Já existe alguma coisa nova no mercado, seja equipamento, seja uma forma de entrega? A gente vê, né, Zoraida, o quanto o delivery evoluiu nesse período de pandemia, o quanto que as empresas tiveram. E, em paralelo, é muito interessante você imaginar que também a grande indústria se movimentou. Por quê? Porque tinham produtos que não funcionavam para delivery. Batata frita, eu acho que é um grande exemplo, né? Você compra uma batata frita no delivery, ela chega na sua casa provavelmente toda murcha, né? E essa é uma reclamação. Vamos mudar isso. Isso é um problema. E aí a grande indústria hoje já tem uma linha de batatas fritas, especificamente falando, para delivery, que ela mantém a crocância por mais tempo. Isso era uma demanda hiper recente, é uma demanda super nova, mas que, de certa forma, alguém parou, ouviu, falou, opa, dá para a gente fazer isso para que a coisa aconteça dessa forma. Dá para melhorar a batatinha frita? É isso. É isso. E aí a gente sai daquele lugar comum, né, de que batata frita é batata frita e eu não dou importância para isso. É o discurso que a gente fala, garçom é garçom, é só ele pegar a bandeja e entregar. É só isso que ele faz. E não é. E não é mesmo. Tá? Então, é um pouco do que a gente vem conversando. Vamos lá? Agora sim, né? Eu penso muito em componentes desse cenário, né, que a gente vem falando, um ambiente extremamente agressivo do ponto de vista de competitividade, e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem uma mão de obra pouco qualificada. E dado o momento que a gente vive, a gente tem custos operacionais infinitamente instáveis. Tá? Dado um cenário de economia, a compra que você faz hoje para o seu restaurante, certamente daqui ao mês seguinte não vai ser. Como, Zoraide, que a gente vai falar de gestão com tanta instabilidade? A gente precisa padronizar algumas operações, né? E, por fim, eu coloco a alta perecibilidade. E quem que são
Quais são essas novas demandas, esses novos conceitos, né? A gente fala muito em liberdade criativa. Eu não posso ficar preso dentro de padrões. Eu tenho que propiciar ao meu consumidor uma experiência dita experiência de consumo, né? Ora, eu penso assim, enquanto criação, a liberdade criativa deve, de fato, fluir, até para pensar nessa experiência de consumo. Só que uma vez que você realmente pensa nisso, é preciso que você leve em conta a precificação desse serviço, dessa sua experiência, né? Porque senão você acaba incorrendo nesse... Né? Quantas vezes você, não vou nem falar eu, não, vou falar você, não ouviu de gestores, poxa vida, né? Trabalhei e não vi a cor do dinheiro no final do mês, né? Escuta toda hora isso, né? Isso é um mantra, né? Isso é um mantra, né? Mas o que acontece? Não viu a cor do dinheiro porque alguma coisa falhou, alguma coisa está errada. Tá? Se você leva em consideração margem de lucro, se você leva em consideração os custos do teu negócio, é imprescindível que a tua operação trabalhe positivamente. E mais, tá? Se trabalhar de forma negativa, é fundamental que você radiografe rapidamente aonde está levando para esse fator negativo, né? Eu brinco muito, eu falo que é como um organismo, não, Zoraida, que você está lá, saúde plena, feliz, mas de repente você não está se sentindo bem. Então você rapidamente, quanto antes o diagnóstico for feito, mais rápida e menos dolorosa é a solução. E com negócio, principalmente de alimentos e bebidas, é dessa forma. Eu tenho que entender rapidamente o que está acontecendo para que eu rapidamente radiografe isso, né? E posso tomar uma atitude, né, de mudança, Isso. né? Eu adoro essa frase aqui, ó. Cuidado com as pequenas despesas, né? Uma pedra diminuta pode fazer afundar um grande navio. Olha, eu vou te contar uma experiência minha, não é uma experiência muito boa, mas uma experiência de onde eu tirei muito aprendizado, vamos dizer assim. Eu trabalhava numa empresa americana e trabalhava com eventos. E toda vez que a gente ia fazer um evento, eu tinha que preencher uma planilha, sem brincadeira, tinha mais de 1000 itens. E precificar cada item. Mas esse precificar era assim, era calcular quanto, por exemplo, de cartão de visita cada funcionário ia gastar durante um ano até chegar no dia do evento. Você imagina, era uma equipe de 30 e poucas pessoas, quantos cartõezinhos de visita cada um ia... Naquela época a gente usava cartãozinho de visita, hoje ninguém usa mais, mas naquela época era isso. Quanto de lá, sei lá, eram vários itens e cada item eu tinha que precificar. Numa reunião eu falei, gente, mas isso aqui é peanuts, isso aqui não precisa chegar a esse detalhe de preço. Olha, eu tomei uma espinafração, eu era muito garota ainda, do diretor, que ele falou, esses peanuts, você vai somar todos eles e vai me dizer quanto é esses peanuts. Eu quero na próxima reunião o valor dos peanuts. Nossa. Pois bem, eu somei esse valor dos peanuts e dava um valor realmente altíssimo. Então, o que eu aprendi? Que se errasse nesses peanuts, a gente teria uns grandes problemas de faturamento no evento. Zoraida, eu acho que o grande equívoco que a maioria de gestores comete é pensar no dia, né? Pensa-se diariamente. E aí, eu acho que até com a sua fala de ter trabalhado, eu também já prestei serviço para algumas empresas de fora, a gente vê o cuidado que se tem com esses pequenos. Então, quando a gente projeta num dia, de fato, os peanuts não vão ter o menor sentido. É pouco. Mas a hora que a gente projeta isso mensal, semestral e anualmente, a gente vê que, de repente, a compra de um pão equivocado pode te levar a um cenário dos mais temerosos possíveis. Isso é verdade. E ele me deu esse castigo, ele falou, você vai somar todos eles. Olha, eu perdi uns 2 dias fazendo isso. E fiquei com muita vergonha, porque realmente o valor era bem alto. Representava em torno de uns 20% de todo o budget que a gente tinha para trabalhar. Eu imagino. E é a conta que ninguém faz, porque tá todo mundo... eu comprei um forno grandão, parcelei em tantas vezes. Essa parcela te incomoda. Você sabe esse valor, ele está no teu subconsciente te martelando.
Agora, Você tem não, que pagar R$ 10.000 por mês, você sabe. isso. Agora, você tem que pagar R$ 200 para a gráfica, você não vai lembrar. Exatamente. É exatamente isso, né? E aí é onde eu chego, né, que eu falei, né? Preço é o que a gente paga, é uma equação matemática. E valor é o que eu levo, né? Até que ponto a gente está sabendo agregar valor, seja através do serviço, pensando em delivery através de uma embalagem, através de uma boa conversa, seja pelos aplicativos de troca de mensagem, seja ainda para os mais antigos, o falar ao telefone, mas de certa forma, valor é tudo aquilo que a gente consegue agregar além do preço. Agora, o valor a gente se permite até cometer alguns equívocos, alguns deslizes. Preço, ele é cruel. Se você se equivocou na precificação do seu produto, possivelmente você vai arcar com resultados muitas vezes difíceis de reversão. Né? Agora, poxa vida, o cliente veio aqui, sei lá, pagou R$ 20 no sanduíche. Nossa, mas agora eu reviso o meu cardápio, fiz as fichas técnicas e eu estou enxergando que eu tenho que cobrar, sei lá, R$ 28. E aí a cabeça é a seguinte: eu só estou aumentando R$ 8. Não, você não está aumentando só R$ 8, você está aumentando 40% do valor que Exato. você cobrava do teu cliente. Será que ele está disposto, pelo que você entrega, a aumentar em 40% a despesa dele? A gente começa a questionar isso, né? Então, olha que legal isso aqui, ó. Eu peguei esse cenário aqui, que é de um livro do começo da década de 80, ele infelizmente ainda não foi traduzido, né? Que é a experiência da economia de Payne Segunder e Gilmore, e ele diz o seguinte: a gente tem dentro da experiência de consumo alguns pilares, né? O do entretenimento. Né? O seu lugar está preparado realmente para entreter a pessoa? E não estou falando de música ao vivo, não estou falando assim, de fato, levar alguma coisa que vá entreter essa pessoa. A educação, né? Uma ou duas informações a mais. Então, olha, temos um vinho aqui com uma uva específica, duas ou três informações a respeito da uva, já é um a mais na entrega, né? O escapismo é a capacidade que o teu negócio tem de fazer com que realmente ele deixe os problemas dele de lado, entendendo que mesmo que a hora que ele sair do seu bar, do seu restaurante, esses problemas caiam novamente no colo dele, mas o fato dele usar o seu negócio como: eu preciso de uma válvula de escape, a gente adora falar isso, né? Eu estou precisando sair um pouco. E o outro conceito que se fala de pilares para a gente pensar em experiência de consumo é o conceito da estética. Está bem decorado, está limpo o seu lugar, o garçom tá com o uniforme desamassado, tá com o uniforme limpo, não tá mal cheiroso, porque às vezes ele entra, sai da cozinha, ele vai absorvendo gordura ali, ele vai atender um cliente, ele está ali cheirando gordura. Será que a gente está prestando atenção de novo nesses peanuts, que a gente acha que não vai fazer diferença? E vai. E E aí faz toda. eu adoro pegar isso, né? Quem quer hoje, né? É o mercado em adaptação, a gente está revendo conceitos outrora antigo e a gente começa a reentender. Um aumento da disciplina de consumo, o consumidor ele sabe o que ele está pedindo, ele sabe, muitas vezes até muito mais do que o próprio garçom que está atendendo ele. Tá? E esse consumidor ele está em busca de uma experiência de consumo, e muitas vezes a gente acha que a experiência de consumo tem que ser um negócio, tem que sair raio, tem que sair fumaça, e às vezes a coisa pode ser infinitamente mais simples, né? Conforme eu dei de exemplo, duas ou três informações que você leva junto com o prato, com a taça, de fato já muda. E aí eu coloco, né, o reestabelecimento dos laços gastronômicos, né? Em alguns lugares a gente poderia ver essa frase como a volta da cozinha afetiva, né? A cozinha menos complicada, mas que faça sentido muito mais do que gastronômico, até do ponto de vista sentimental para a pessoa, né? A gente tem que buscar essa relação. Vou ver aqui. E aí, exatamente, né, onde a gente chega que todo mundo fala, temos que inovar. É o momento, é novo. Ô palavra, que eu acho tão difícil. E aí, é muito legal. A gente tem que entender que a inovação do zero
é praticamente inexistente, é muito difícil a gente criar e inventar a roda novamente, né? Mas é importante, né, de novo, né, a concentricidade de o que o meu cliente deseja, né? E o que eu posso oferecer com a tecnologia que eu tenho e quanto que isso vai me custar. A partir do momento que eu entendo essa matemática, essa ginástica, eu consigo entender que a hora que eu trago isso para uma única posição, eu consigo falar de inovação. Uma inovação que, de fato, converse com o meu negócio e que meu cliente realmente entenda como inovação. Ô Zoraida, imagine um tempo atrás a gente falar que, olha, você quer acessar o meu cardápio? Usa o QR Code que está em cima da mesa aqui. Impossível, não tinha isso, né? E hoje já não é mais uma coisa tão anormal assim, muitas vezes virou até a solução para muitas casas, né? É. E você pode estar no restaurante, você pode conferir os preços dele com o concorrente na própria, sentado dentro do restaurante. É na hora. É na hora. É na hora. E a pessoa questiona, ela vira o celular para você e te E mostra fala, olha isso. aqui, ó. É, exato. Olha o que o teu concorrente está fazendo. É. Então, isso é É, uma coisa que mexe com todo mundo, né? é, Mexe com eu, todo mundo. Então, é assim, você ganhou concorrentes dentro do seu próprio estabelecimento, né? Zoraide, eu adoro algumas falas, né? E uma delas é exatamente essa, é a velocidade com que os dados circulam hoje. É muito Então, enlouquecedor. é enlouquecedor, de fato. Talvez se a gente tivesse tendo essa conversa, sei lá, 5, talvez 10 anos atrás, ainda a gente poderia se valer daquela velha história, né? É a empresa grande que engole a empresa pequena. Não. Hoje é o rápido que engole o lento. É a É. tua capacidade de se adaptar nesse ecossistema tão Essa coisa do concorrido. delivery que você está falando, a pessoa quer comprar aqui e quer receber em 10 minutos. Ela Zoraida, não quer esperar uma hora. você sabe que eu ouvi um termo ainda há pouco tempo atrás, e para mim foi novo, mas eu imagino que ele já deva estar acontecendo, que é o consumidor fisi-digital. Ah, O já que é? ouvi. Não é? Físico digital. É, É, físico que ele, digital, que ele, eu estou ele usando quer agora. comprar online, mas ele quer, se por acaso, fazer a troca no físico, ele quer ir até a loja para provar, para depois fazer a compra. Já não dá mais para a gente Então, separar isso. nós temos na empresa um marketplace de vinhos. E cada loja, cada seller tem um time de entrega, porque o marketplace não tem gerência sobre as entregas, que cada loja entrega. Quem é líder de venda? Sempre aquele que entrega mais rápido. É impressionante, porque ainda tem gente que entrega com 7 dias, com 10 dias, porque não está na capital, ou porque está fora, ou porque a logística é longa, entendeu? Vai de caminhão, quem tem depósito mais perto, entrega mais rápido, esse cara está vendendo muito. E quanto mais distante, quanto mais demorado o frete, menos a pessoa vende. Então, assim, é uma loucura, porque as pessoas hoje não estão se dando tempo de esperar. Imediatismo, né? É. É um imediatismo. Então, olha que interessante, né? Até pegando isso que você falou, a gente tem essa mudança de poder para esses consumidores ditos conectados, né? Então, a gente tem que entender que a gente sai do exclusivo para o inclusivo, a gente sai do vertical para o horizontal, a gente precisa horizontalizar as nossas operações, né? Eu quero alguém do meu lado, nem ninguém à minha frente, nem ninguém atrás de mim. Eu acho que esse é um novo conceito de consumo e de individual a social. A gente tem hoje esse crescente número de pessoas. Você enxerga do exclusivo para o inclusivo? Como que você Como que eu lido com isso? é? Ah, antigamente, eu queria alguma coisa que fosse eu fiz, e é desse jeito. Então, você quer comer, sei lá, um filé à parmegiana, minha casa te oferece ele, mas ele é exclusividade minha. Agora, não. A inclusão significa que o cliente pode dizer: poxa vida, eu queria que você colocasse um pouquinho menos de queijo, ou um pouco mais de queijo, tenta colocar outro queijo. É ele participar do processo, ele incluir. Não é mais deselegante pedir isso, né?
Não. Na verdade, de novo, né, é a era da customização, não, Zoraida? A gente vê que é importante você customizar, mas é importante que você saiba as custas dessa customização, né? E, Então, antigamente era deselegante, né? Você falar, eu não sim, quero isso, tira isso, coloca isso. Mas eu vejo que até no McDonald's você pode fazer isso hoje em dia, né? sim. Então, assim, não eu não mexo mais, né? Isso aqui é exclusividade minha, eu não vou mexer. Não, hoje, eu tive um caso aqui, eu fui gerente de uma casa aqui, Zoraida, muito Aham, interessante esse caso, e a minha caixa nessa hora provavelmente tinha ido, sei lá, fazer o horário dela de jantar, e eu fiquei no caixa, e por hábito, né, de relacionamento com o cliente, eu percebi que veio um casal e o corpo fala, né, no aham. gestual, assim, eu percebi que eles estavam bravos, assim, eles estavam alterados, e eu perguntei, poxa, deu tudo certo, foi tudo bem? Ele falou, nunca mais volto aqui. Eu falei, nossa, mas o que que houve, né? Então, você é o gerente? Eu falei, não, sou gerente da casa, o que que houve? Ele falou, eu pedi uma porção e ela veio crua. Não, primeiro, ele falou, eu pedi uma porção, ela veio errada. Eu falei, opa, na hora, né? Padrão? Eu falei, errado, o garçom pode ter anotado errado, a cozinha. Você começa a buscar os pontos aonde pode ter havido a falha. Aí ele É, solta na sequência, a porção foi crua. Eu falei, opa, se foi crua, é cozinha. Então o problema é, está na cozinha. Tá? Eu não estou preocupado em achar culpado. Nesse momento eu quero o quê? A solução e depois a gente vê é, quem de fato errou. E errou, aí, e aí olha o que aconteceu, Zorada. Não vale rir, tá? Eu tá? falei assim, mas qual foi a porção que você pediu? Ele falou, eu pedi essa daqui. Eu falei, o carpaccio? E ele reclamou Era, que ele estava reclamando que estava cru o carpaccio, porque ele ele não não conhecia. conhecia, ele não conhecia. E aí, na hora você fala assim, caramba, meu, o carpaccio é cru. Mas aí você tem que dar um passo atrás e entender, falar, poxa vida, né? Será que não valeria realmente colocar no cardápio a palavra Que, crua, né? cru, Lâminas cruas de filé mignon, que seja, um exemplo. é. E aí eu pedi desculpa para ele, falei que. E por sorte, eu estava num processo de mudança do cardápio físico, eu incluí a palavra cruas. Zoraida, uns 3 meses depois, esse cliente volta à casa dentro de um outro cenário, pega o cardápio e está escrito lâminas cruas. Mas esse cara se sentiu tão incluído que ele se tornou um cliente habituê da casa, porque, de certa forma, ele entendeu que eu ouvi. Claro, eu tive alguns facilitadores pelo momento, óbvio, mas que eu ouvi, que eu adequei o que ele falou para a realidade da casa. Por mais que pareça óbvio para a grande maioria das pessoas que o Não carpaccio é, não é é, mais, não tá? é mais. Então a gente começa a ver isso, né? Aí eu coloco ainda aqui embaixo, né? Rompendo os mitos da conectividade, né? A força das subculturas digitais. Antigamente, você poderia ter, sei lá, vou pegar o exemplo que está muito latente no mercado hoje, que são os vegetarianos, né? Você fala assim, caramba, né? Eu tenho um amigo vegetariano, provavelmente o cara era isolado, mas o meio digital permite que ele se conecte com comunidades e façam disso perfis de consumo muito, muito Muito fortes, muito fortes. potentíssimos, muito potentes. Né? Então a gente tem que ficar antenado nisso. E aí eu coloco, né, aqui embaixo, pegando um pouco da filosofia de Kotler, né, o marketing 4.0 aí na economia, que é a passagem do tradicional para o Não, para o digital, é digital exatamente o que a gente está fazendo, e a e a integração de integração. ambientes, que a gente falou do físico digital, do consumidor que ora digital, ora físico, ora avatar, ora É, CPF. é. Uma hora você é o avatar e uma hora você tem que mostrar o seu CPF, né? É isso. E Então eu comprovar que você acho. é você mesmo pela íris dos olhos. Exato, eu falo assim, sem trocadilhos com o mercado de alimentos e bebidas, mas a gente literalmente está com a faca e o queijo na mão. Agora, a gente precisa entender qual é o queijo que esse cliente quer, qual é o tamanho da fatia que ele precisa. E como que ele vai pagar, né? Exatamente, quanto ele está disposto a pagar por isso? A Não gente pode tem muito esquecer. essa Isso também é importante, porque fundamental, é a gente tem boletos para fundamental. pagar. O Porque eu acho Carlos, que a gente vem da era, né, do vantagem em tudo, né, lei de Gerson, que os mais antigos não, adoravam você falar, isso acabou, tem que mudar isso. tem que mudar isso. Tem que ser tudo muito mais certinho, né? Mas claro, transparência. Transparente. O Carlos, infelizmente a gente está chegando aqui no final, já deu nossa Poxa, horinha aí. Nós vamos deixar aqui que as pessoas que estão nos assistindo o site da Wine Trade Fair, da Cachaça Trade Fair. Lá a gente tem um chat, a gente tem
um formulário que as pessoas podem se cadastrar para perguntar, fazer perguntas. A sua palestra fica no ar, à disposição para que as pessoas possam assistir posteriormente. E eu queria agradecer demais aqui a sua participação. Espero que você volte outras vezes, porque essas palestras vão acontecer semanalmente até a feira que acontece de 10 a 12 de maio de 2022 no pavilhão do AMB. Então, espero que você retorne com a gente aqui mais algumas vezes. E, com certeza, quero te ver na feira, né? Na feira física, né? Porque nós estamos no digital, né? Então, estamos aqui no Avatar, né? Mas eu quero te Isso. ver lá no CPF, né? No CNPJ, lá na feira, né? Que acontece em maio. E eu quero agradecer quem está nos assistindo, para que volte na próxima semana, que a gente, toda semana. Nós vamos dar só uma paradinha depois na semana do Natal, entre Natal e Ano Novo, porque todo mundo merece descansar, e a gente volta em janeiro. Mas até o Natal, até o dia 13 de dezembro, a gente continua tendo toda semana, semanalmente, aí, essa facilidade, esse compartilhamento que faz o Senac com o seu conhecimento, juntamente com a feira Wine Trade Fair, a Cachaça Trade Fair, para você que quer aprender, quer gerir melhor o seu negócio de bares e restaurantes, e também na parte de compras de bebidas para o seu estabelecimento. Eu agradeço muitíssimo. Carlos, muito obrigado, que você tenha uma boa noite, uma boa semana, tudo de bom para a gente. Muito obrigado. Zoraide, sou eu que agradeço. Uma boa noite a todos e certamente vou querer estar em CPF lá na feira. Quero conhecê-los e agradeço a toda a equipe de vocês pelo carinho, pela amistosidade com que a gente lidou. O bate-papo poderia transcorrer aí por horas a fio. Tem muito assunto para a gente conversar e vou estar sempre à disposição e o prazer, poxa vida, foi todo meu. Muito legal e muito necessário para o mercado esse tipo de bate-papo. Eu que agradeço, tá? Em nome do Senac de Ribeirão, em nome do Senac São Paulo, é sempre um prazer a gente poder compartilhar esse tipo de informação que eu acho que é tão importante para o mercado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu. Muito boa noite, até logo, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.